Nós vamos, em primeiro lugar, falar do tarifaço. Começou oficialmente contra produtos brasileiros e, como já mencionado numa entrevista à Reuters, o presidente Lula afirmou que não aceita se humilhar, ligando neste momento ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A reportagem é de Thaisa Medeiros. O Brasil acionou a delegação americana na Organização Mundial do Comércio pedindo explicações sobre o tarifaço. O Itamaraty argumenta que as barreiras não respeitam as determinações da OMC. Se não houver acordo, a reclamação poderia parar no órgão de apelações da entidade. Mas o colegiado parou há anos, porque a Casa Branca não indica qualquer representante para a OMC. O início do tarifaço expôs a falta de diálogo entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca. Donald Trump justifica a barreira de 50%, argumentando, entre outros motivos, que a justiça brasileira persegue o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula, por outro lado, diz que o judiciário é independente e que o republicano atacou a soberania brasileira ao interferir numa questão essencialmente doméstica. A Suprema Corte nossa não está dando a mínima para o que fala o Trump. E nem pode dar. Como a Suprema Corte americana não vai dar a mínima se eu estiver fazendo uma crítica a eles. A declaração foi feita para a Reuters nesta quarta-feira. Na entrevista, Lula também explicou por que ainda não ligou para o republicano. Um presidente da República não pode ficar se humilhando para outro. Se ele tinha vontade de tomar essa decisão contra o Brasil, ele poderia ter comunicado ao Brasil, poderia ter ligado, poderia ter proposto negociação. O presidente ainda desqualificou a postura americana numa crítica ao presidente Donald Trump e prometeu anunciar medidas para mitigar os efeitos do tarifaço nos setores mais afetados, mas não detalhou o pacote. Estudo da Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG, estima que o PIB brasileiro deve perder 25 bilhões de reais em até 2 anos, com o tarifaço norte-americano, que atinge setores como o de máquinas e alguns dos principais itens do agronegócio, como o café e a carne bovina. Vamos conversar com José Veloso, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC, conforme é apresentado logo no começo dessa edição, é um dos setores mais afetados pelo tarifaço, é o setor do bom emprego, setor de emprego de tecnologia e capital intensivo. Que socorro vocês esperam? Olha, é uma alegria estar com vocês aqui, com tanta gente amiga. Obrigado pelo convite, William. Olha, é muito importante, como você falou, o nosso setor é o mais impactado, 3,6 bilhões de dólares em exportação no ano passado, e nesses 18 bilhões que estão em cima da mesa, nós representamos 20%, então é muito forte. As ajudas que estão sendo gestadas, que nessa semana devem ser apresentadas pelo governo, que foram pleitos de várias entidades, da CNI, da Fiesp, enfim, várias entidades fizeram os pleitos, eles são muito importantes, como foram importantes na época da Covid. Eles dão fôlego para as empresas, eles vão tratar de capital de giro, vão tratar de crédito, questão tributária e trabalhista. Tudo isso é muito importante. No entanto, o que vai resolver o problema é fazer comércio, que o comércio se reestabeleça. Só um minutinho para explicar para a audiência. A questão da tarifa ela ainda não está em vigor na prática. Por quê? Porque quando o governo Trump deu aquele refresco das exceções, ele deu um prazo do dia 6 de agosto, portanto hoje, até o dia 5 de outubro, para as mercadorias chegarem até o desembaraço nos Estados Unidos. Se elas forem de navio, vão levar 30 dias para chegar na costa leste, ou 40 dias para chegar na costa oeste. Portanto, tudo que foi embarcado até hoje vai chegar lá nos Estados Unidos sem a tarifa. Portanto, praticamente tudo, nos próximos 30 dias, aquilo que não for por avião, ele vai entrar lá sem a tarifa. Então, ainda não está causando impacto. Mas o que nós precisamos é previsibilidade para continuar fazendo negócios. Então, os pedidos estão sendo cancelados, eles estão sendo postergados, ou as empresas estão diminuindo as encomendas naquele mínimo para a necessidade deles lá nos Estados Unidos. Portanto, o comércio já não está mais fluindo como deveria. E para resolver esse problema, William, só um jeito, é reestabelecendo o comércio.
as medidas paliativas são importantíssimas. Agora, o comércio é o futuro. Por último, Veloso, vocês esperam ou pedem algum tipo de acordo comercial com os Estados Unidos? Vocês estão vendo essa perspectiva? Olha, a gente tem conversado com muita gente lá em Washington, né? Com as nossas contrapartes, com aqueles que precisam dos nossos produtos. Enfim, a gente enxerga que existe sim possibilidade de fazer um bom acordo. O vice-presidente Alckmin, ele está indo muito bem nas negociações, ele tem dado todo a sua prioridade, ele passa o dia inteiro negociando com os setores aqui do Brasil, ele já abriu canais lá nos Estados Unidos e as negociações estão indo bem. Veja bem, William, nós temos uma balança negativa com os Estados Unidos. Nós somos a principal nação da América Latina. Então, são duas coisas que os Estados Unidos querem. Nós temos aqui coisas para serem ofertadas aos Estados Unidos. Nós temos o que negociar com os Estados Unidos. Então, é lógico que podemos fazer um acordo. Os americanos têm um interesse muito grande no Brasil, porque existem bilhões de dólares investidos em capital no Brasil, em empresas que eles têm aqui no Brasil. Então, todos, o setor privado, o governo americano, o governo brasileiro, o setor privado brasileiro, todos querem. Então, nós temos uma oportunidade, no meio desta crise, de fazer um acordo comercial duradouro, aumentando o fluxo de comércio, importando mais bens dos Estados Unidos e exportando mais bens para lá. Ou seja, sempre quando você tem uma crise, você abre uma porta para sentar, negociar e encontrar um melhor caminho que nós tínhamos antes da crise. José Veloso, presidente executivo da ABIMAQ, muito obrigado pela disposição de estar aqui respondendo nossas perguntas e boa noite, Veloso. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Roberto Pfeiffer, como é que a gente combina esses dois fatos do dia? Nós trouxemos o presidente de um setor super atingido para que ele dê uma ideia para a nossa audiência do que está em jogo. E ele termina a curta entrevista dele conosco dizendo o seguinte: há uma oportunidade, há um jeito de se acertar comercialmente com os Estados Unidos. No mesmo dia que o presidente dá uma entrevista para a Reuters dizendo não tem conversa. Há um jeito comercial, um jeito econômico, há um jeito de investimentos, porque há interesses mútuos, há interesses cruzados. Esse setor da ABIMAQ, das máquinas e equipamentos, é um importante fornecedor para os Estados Unidos. Há empresas americanas que atuam no Brasil, quer dizer, é comércio intrafirma, é comércio intrasetor, mas a questão é política. A questão é política e internacional. Então, a dificuldade não é acertar entre as empresas, não é acertar entre os setores. Se fosse uma negociação de fato, essa seria a fórmula. Nós não temos ainda uma negociação. A carta inicial de Trump foi uma mensagem de não negociação, porque estabeleceu como uma condição para a aceitação das suas demandas que o Brasil revertesse um juízo da sua Suprema Corte, algo em tese inaceitável, de fato é inaceitável. Então, portanto, não há espaço para a negociação. O que há de espaço é, de novo, continuar as demandas junto aos setores americanos afetados, empresa a empresa, junto aos setores políticos americanos afetados, lembrando que haverá eleição de meio de mandato nos Estados Unidos, vários deputados têm um voto bastante apertado, então desemprego em alguma região pode dar voto para um opositor, o balanço, o equilíbrio no Congresso americano é bastante tênue, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Então, essa pode ser uma avenida de atuação. A atuação atual, via governo brasileiro, por enquanto é incipiente, ela é incapaz de chegar aos escalões que importam nos Estados Unidos, na Casa Branca. A contratação de consultores ligados ao establishment que Trump execra, diplomacia, organizações internacionais, é um non-starter, porque o Trump não quer falar com essa gente, o Trump não gosta desse pessoal, o Trump quer falar com um empresário que sabe ganhar dinheiro e tem uma visão cética e pragmática. O Brasil ainda não identificou representantes capazes de fazerem esse pleito junto ao Trump e seus principais assessores, pela linha governamental, não por linhas alternativas, que resulte em abrir a porta para efetivamente se chegar a uma barganha de interesse do Brasil. Deixa eu colocar o foco um pouco em cima do presidente da República, Lula. A entrevista dele à Reuters tem um aspecto formal um pouco diferente. Nós, a imprensa, identificamos isso claramente. Uma coisa é ele estar num palanque,
uma reunião de estudantes, como aconteceu recentemente, ou organizar um evento, como ele fez ontem, no Conselhão, onde ele faz um discurso. A outra é uma entrevista para uma agência dessa projeção. A Reuters é uma agência planetária. Tem um aspecto formal um pouco mais destacado, Daniel Rittner. Há pouco a gente ouviu ele dizer, não, eu ligo para o Trump a qualquer hora. Hoje, mais formal, a gente, não, eu não me humilho ligando para o Trump. Está valendo o quê? William, depois da entrevista do Lula, eu tentei saber com as pessoas que estão mais próximas dele, que estão mais aconselhando o presidente nessa questão do tarifaço, na tentativa de um diálogo com os Estados Unidos, o porquê da declaração. Por que Lula acha que não é hora de ligar para Trump? O que me veio de explicação depois da entrevista foi o seguinte: a lógica desses conselheiros de Lula o Trump quer a cada embate um troféu. Então, imagine a possibilidade de hoje ou amanhã uma ligação entre Lula e Trump. Alguns dias depois de decretada a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Qual é a chance de essa conversa descambar para um assunto ali que envolve arbitrariedade do judiciário, julgamento de Bolsonaro, coisas sobre as quais o Lula não quer conversar e não vai negociar? A chance, na visão do Planalto, dessas pessoas, é enorme. Então a postura neste momento, não ligar, por incrível que pareça, gera uma situação, no final das contas, melhor do que ligar e piorar o que tentou ser construído até agora. Porque a chance de descambar para uma conversa inadequada é gigantesca. Deixa eu pegar daqui, claro, porque há uma preocupação, né, do setor privado. A gente ouviu agora há pouco aqui o Veloso e em conversa com vários dos seus pares, né, há uma preocupação seguinte: o presidente Lula não precisa ligar em qualquer minuto, a qualquer situação. O que eles querem entender é o seguinte: qual é a agenda? Né? Nesse preparo diplomático de conversas entre presidentes da República, qual é a agenda do Brasil? Ninguém consegue identificar isso. Qual é a agenda do Brasil nessa proposta que o Veloso traz aqui, né? A solução é o comércio. Então, assim, se a solução é o comércio, qual é a estratégia do governo Lula? Qual é a estratégia comercial do ponto de vista do relacionamento com parceiros viáveis e possíveis, com aqueles que interessam ao Brasil? Quais são os tópicos que o Brasil tem força para defender a qualquer custo? Quais são os tópicos que o Brasil tem a fragilidade? Então, é essa falta que faz. O presidente dizer, olha, eu não vou me humilhar, né? Hoje me disse um executivo assim, ele podia ter dito, olha, eu vou ligar para o Trump no momento em que uma conversa sobre negociação estiver pronta. Porque, assim, eu não vou me humilhar, mas e o setor privado já está se humilhando porque vai ter que acatar? Então, transforma numa coisa muito personificada, né? Não tem problema, faz parte do discurso político dele, mas a questão pragmática é que está esquecida, deixada de canto. Lourival, uma coisa é o que o Daniel descreveu e a Thaís descreveu da perspectiva dos empresários, que nós acabamos de ouvir um agora aqui ao vivo, que é a prudência. A assessoria do presidente, ele indica, mantenha-se prudente e não se arrisque numa conversa. Uhum. Ou isso é contraproducente? Bem, eu acho que a Thaís tocou num ponto central, que é ter uma estratégia realmente, né? Você ter um mapa, né? Um mapa da estrada de como encontrar as chaves, né? Que vão acionar uma disposição do Trump de negociar. Então, o Brasil, a essa altura do campeonato, o Trump assumiu no dia... Bom, foi eleito em novembro, certo? E desde então a gente sabe que ele ia impor tarifas, que isso seria central no governo dele. Então, a gente já está aí há 9 meses sabendo que isso ia acontecer. E o fato de o Brasil realmente não ter desenhado uma estratégia é
é bastante alarmante do ponto de vista dos mapas do risco, de como o Brasil está sendo governado, né? E não existe só essa alternativa, ou eu me humilho ou eu não faço nada, né? Não é assim, não foi assim com a Ursula von der Leyen, você diria que ela se humilhou? Não, ela conseguiu 15% para a União Europeia, né? O mesmo em relação ao Japão, houve concessões às vezes surpreendentes, às vezes substanciais e tal, mas sempre dentro de um cálculo de custo-benefício. Nem sequer o Canadá jamais se humilhou. Claro que o Canadá está numa situação difícil, mas foi bastante altivo quando era ameaçado de anexação, né? O Brasil não está sendo ameaçado de anexação. Então, acho que aí existe um problema psicológico, assim, que é de achar que existe sempre o risco de o Brasil ser atropelado, de o Brasil ser humilhado, mas esse é um problema psicológico do Brasil. Isso não é o que está em discussão e não precisaria estar. Quer dizer, é o presidente Lula que está colocando essa possibilidade em discussão, mas isso não é necessariamente o que precisa estar. Lorival, eu acho que não é um problema psicológico, é a falta justamente de uma estratégia, de um objetivo. Vou dar um exemplo. A Coreia do Sul negociou trocando construção naval. Prometeu 150 bilhões de dólares em investimento na indústria naval americana. A Coreia do Sul é o segundo maior produtor de navios do mundo. Um setor importante, estratégico, são companhias privadas, aqueles conglomerados coreanos, Chaebol. Muito bem. O que nós temos aqui no Brasil que poderia ser um ativo negocial, uma ficha importante? Embraer, né? É um ativo nacional, estratégico, indústria de ponta, alta tecnologia, opera nos Estados Unidos, tem fábrica lá, tem um equipamento KC-390 de ponta, né? Vanguarda. Em vez de nós guardarmos esse ativo para colocá-lo numa estratégia e jogarmos como uma ficha, parece que a gente liberou a Embraer para tomar um caminho próprio. Ela se safar, fazer o que se chama em negociação comercial early harvest, né? Eu vou cuidar do meu negócio, tá certo, Embraer? Mas o governo chamou a Embraer e falou, peraí, você vai ter o teu, mas vem com a gente para defender o Brasil todo, porque você é um ativo estratégico da nação. Nem isso foi falado. O Japão fez isso também. Então... Você identifica em Brasília o que seria uma estratégia brasileira? Quem estaria formulando e no que se consistiria? Daniel? Só o seguinte, eu submeti, confesso que com um pouco menos de sofisticação, mas eu submeti esses pontos aqui que foram levantados aos mesmos auxiliares do presidente aos quais eu me referi anteriormente. E a resposta que vem é a seguinte, fala assim, olha, se você pegar um país que fez diferente, pega o caso da Índia, ninguém pode acusar a Índia de ter sido proeminente em levantar a desdolarização do comércio, defender os BRICS. Aliás, a Índia, abro parênteses, está bloqueando a aprovação na presidência brasileira, depois da cúpula, da parceria econômica dos BRICS, que vai de 2025 até 2030. É a Índia quem está bloqueando na identificação do Itamaraty, porque não quer desagradar os Estados Unidos. Modi esteve no Salão Oval com Trump em fevereiro. E aí, pega-se esse exemplo no Palácio do Planalto de Narendra Modi para dizer assim, olha, a Índia, com toda a importância que tem na estratégia de contenção da China na Ásia, não está sendo benquista, não está sendo apreciada, não está colhendo resultados. Então, por mais que se combine aqui uma ligação sobre Embraer, café, carne, exclusão de outros setores, estratégia de negociação, digamos, entre Marco Rubio e Mauro Vieira, na hora que os dois se falarem ali, Trump e Lula, a chance, como eu disse, a chance de descambar é muito alta. Não entendi o raciocínio, Daniel, porque assim, a Índia não fez concessões para os Estados Unidos. A Índia negociou de forma muito dura e ficou com 25%. E como um cliente muito grande da Rússia, 63 bilhões no ano passado, tomou agora mais 25%, ficou no mesmo nível que o Brasil. Mas as razões são completamente diferentes. Quer dizer, o Modi tem um bom relacionamento com o Trump, pessoalmente, mas apesar disso, por causa de posições de negociação mesmo, a Índia consegue ser mais protecionista do que o Brasil, que é um país altamente protecionista, é que ficou nessa situação. Então, a razão é objetiva, ao passo que, digamos que se o presidente Lula conseguisse
uma melhor interação com o presidente Trump. Claro que não depende só do Lula, mas ele precisa ter uma estratégia para tentar fazer isso, pelo menos, né? E junto com essas concessões que o Alberto estava mencionando, a gente poderia estar numa situação melhor do que a Índia, não é? Então, mas aí tem um ponto que assim, a gente já ouviu essa mesma explicação quando a Cláudia Sheinbaum, que é presidente do México, na ligação que ela fez ao Lula, disse para o Lula, olha, tá vendo, eu falo com o Trump, no dia seguinte ele vai me dar uma tarifa que a gente não tinha combinado. E o governo tem usado esses exemplos para justificar a sua não ação. Só que quanto menos o Brasil age, mais para trás ele vai ficando. Porque a corrida hoje é para quem vai partir nesse novo cenário, partir de de uma nova posição no comércio internacional. E o Brasil vai partir de onde? O Brasil vai ficando para trás, como alguém que está dizendo, tá vendo? Olha lá com a Índia já não deu certo, eu vou me meter nisso. Tá, mas e nós? E nós? Nós vamos fazer o quê? A gente vai ficar falando do dólar? O dólar é uma pauta nacional? Já falei disso aqui ontem, o Daniel pediu a palavra. Né? É só pelo seguinte, nenhum país que está negociando ou que recebeu um tarifaço na cabeça também está sendo submetido a uma exigência por parte do governo americano, como o Brasil está recebendo. Quer dizer, então, por mais que você fale do fentanil no Canadá ou do problema da imigração no México, são pontos negociáveis, ou as altíssimas tarifas do protecionismo indiano, são pontos efetivamente em que se gera uma negociação. E a queixa de Brasília é muito essa. Eu não vou negociar o processo contra o Jair Bolsonaro. Então, esse ponto é muito que trava, né, na visão. Estou me referindo à visão do governo brasileiro, tá? Não é nem minha. Não, mas fragiliza mesmo, fragiliza o Brasil. Acho que isso é uma peculiaridade do Brasil, realmente. Vamos voltar a esse ponto, exatamente esse ponto, o tipo de demanda política que está colocada aí, que tipo de resposta que o Brasil tem, pode, quer oferecer.